temos visto que as respostas do conflito, elas seguem o modelo aqui da ladeira escorregadia. Esse modelo aqui quem coloca é aquele autor Ken Sande, que escreveu o livro O Pacificador, e o Alfred Poirier, que foi aquele outro livro também que eu recomendei, O Pastor Pacificador, usa essa mesma imagem aqui, tá? As respostas que geralmente as pessoas dão aos conflitos, por isso que chamam lá deles escorregadia, porque imagine esse negócio redondo aqui, você está tentando se equilibrar lá em cima. O que acontece? Ele não tenderia a escorregar para um lado ou para o outro? É o que geralmente as pessoas fazem. Elas tendem a escorregar nessa ladeira aqui, olha, e dar respostas de fuga. Então elas negam que tem um conflito, elas fogem do conflito, ou no mais extremo lá, elas se suicidam. Nós vimos cada uma dessas etapas aqui na aula passada. Ou, escorregando para cá, elas podem ter respostas de ataque, onde elas atacam a pessoa, né, com fofocas, com agressões verbais, ameaças físicas, ou entram em litígio com as pessoas, ou até assassinam, né? Quer seja na intenção, quer seja até literalmente, tá? Mas nós vimos que essas são as respostas erradas. As respostas corretas é a resposta dos pacificadores. Nós somos pacificadores. Servimos ao nosso Deus, que é um Deus pacificador, cujo ministério é a pacificação. Então, as respostas corretas seriam investigar, reconciliar, negociar, intermediar ou até arbitrar. E são essas respostas que nós estaremos vendo com mais detalhes. Então, se nós olharmos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 19, nós vemos lá: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam bem, o nosso ministério, como crentes em Cristo Jesus, lavados e purificados no sangue de Jesus, é o da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então veja bem, Ele nos confiou a palavra de reconciliação. Nós devemos aplicar esta palavra de reconciliação. Nós devemos não ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Então as respostas dos pacificadores, né, ou seja, a paz feita, no que diz respeito à pacificação pessoal, nós devemos investigar, ou como o Ken Sande diz, tolerar a ofensa, né? Então, seria uma forma de perdão. Nós perdoamos. Nós sabemos que a outra parte errou conosco. A outra parte foi injusta conosco. Mas nós assumimos o prejuízo, tá? E perdoamos. Essa é uma resposta. Nem sempre é fácil fazer isso. E nem sempre é correto fazer isso também. Mas às vezes nós devemos simplesmente perdoar e deixar quieto, tá? Nós devemos buscar a reconciliação ou discussão.
Um exemplo claro disso aí está lá em Mateus 18,15. Se o irmão pecar contra ti, o que você faz? Vai entre ti e ele, conversa, né? E se reconcilie. Isso pode ser feito por meio da confissão. Ou seja, irmão, me perdoa, mas aquilo que eu fiz deve ter te magoado. Muitas vezes não foi só você que errou, o outro lado também errou. Mas começa assumindo o seu lado, o seu quinhão de culpa para com o outro. Faça isso, experimenta fazer isso para você ver como o outro lado também, não, mas eu também errei. Pastor, Fourier, eu li um bom trecho desse livro aí, depois eu acabei emprestando para o meu pastor, ele não me devolveu o livro. Compra outro, aí. Mas assim, esse lance de reconciliação, de a gente ser pacificador, quem já leu o livro vai ler, é muito interessante. Porque não é uma coisa que surge de uma hora para outra, não é no estalo de dedo que esse perdão, essa coisa acontece, né? Não, é um processo. E eu trabalhei com 2 casais na igreja, e foi assim, uns 3 meses, entendeu, para que aquilo acontecesse. E a grande questão, às vezes, é que as pessoas, elas pedem perdão, mas assim, acusando o outro. Não, eu quero te pedir perdão, mas assim, eu quero que você me perdoe, embora você pisou na bola mesmo, não sei o quê. Então ela acaba imputando aí o erro na outra pessoa, ela não chega e simplesmente pede perdão. E quando eu vejo isso dentro da igreja, dentro do momento de pacificação, eu paro ali e falo, peraí, você não está pedindo perdão. Acho que o pastor tem que ter essa sensibilidade. Quando eu peço perdão, mas eu ainda fico falando daquilo que a pessoa cometeu, e eu estou pedindo perdão, eu não estou perdoando. Isso é uma coisa muito ilusória. Fica aquela coisa simplesmente que sai da boca para fora, e na verdade não houve um perdão. Defina para mim perdão. Quando você definir, todo mundo vai entender. Ficar no prejuízo mesmo. É você perdoar e esquecer aquela dívida. Não é esquecer. É lembrar daquilo que te machucou, sem que te machuque mais. Justamente. Não vai esquecer, tá? Então, tá correto. Quando o pastor disse agora há pouco aí que não é correto, às vezes não é correto para a sociedade, ou para quem não entende que você está perdoando um erro grave, né? Que você teria que até que agir com a sua própria justiça. Não, sabe a minha fala? Só corrigir. O não é correto, porque às vezes você cometeu um erro contra mim. Aquilo me machucou. Mas você não se deu conta de que você cometeu o erro. E eu te perdoei. O fato de eu te perdoar é correto? É correto. Mas se eu não vou e te alerto, olha, aquilo que você fez me magoou. Eu quero que você saiba que eu estou te perdoando, que aquilo lá não me machuca. Porque eu coloquei diante de Deus, não me machuca mais. Não precisa nem pedir perdão, eu já estou dizendo que eu te perdoei. Mas se eu não abro o seu olho, como é que você vai saber e não vai acabar errando com o outro? Verdade. É que a gente tem aquele lance ainda, embora convertido, aquele negócio de justiça própria, né? E de vingança. Tem muita gente que ela quer vingança, na realidade. Ela quer perdoar, mas ela mostra a sua raizinha de vingança, né? Então, nesse aspecto, o pastor, como pacificador, não é uma coisa assim que a gente... Isso acontece muito. Você pega os 2 irmãos no final do culto, olha, fiquei sabendo disso, queria que vocês se reconciliassem aí. Eu acho que isso para mim é uma bobeira. Porque não é assim que acontece de uma hora para outra, né? E tem gente que trata isso e acha que resolveu ali e não resolveu. Na verdade, há uma divisão dentro da igreja, dentro do grupo, não é... Eu acho que é uma coisa que teria que ser tratada com mais tempo, com mais conversa, com mais aconselhamento, porque eu acho que isso não é... Uma mágoa você não tira assim, sabe? Eu vou estar falando um pouquinho mais, agora eu estou só apresentando, depois a gente vai entrar em cada um dos casos, tentar abordar o maior número de casos, não vai dar para ver todos, eu acho. Tá? O sério é que desce. Mas tentando mostrar que isso aí, ele é um processo, que não é realmente no estalar de dedos, não é de uma hora para outra, mas muitos deles você vai ter que levar para a igreja através de pregações, palestras, estudos, treinamentos, para que a igreja aprenda a agir assim. Então veja bem, ele não é uma coisa que você vai lá e para resolver. Não dá, gente, não dá. A igreja tem que aprender a perdoar. A igreja como um todo.
As pessoas precisam ser ensinadas, ter suas mentes abertas e transformadas pela palavra, para aprender que há necessidade de perdoar. Uma vez nós estávamos num acampamento e tinha acontecido um problema entre duas irmãs ali, então, cerca de um ano atrás, quase. E eu sabia que as duas não conseguiam ter aquela, oi, tudo bem, tá, mas ter aquela conversa, tudo. E daí no encerramento do acampamento, eu falei sobre isso aí, e falei sobre o perdão, falei sobre, né, toda aquela transformação que tinha acontecido naquele acampamento, todo o poder de Deus, todas as maravilhas que ele tinha provado ali, e falado, gente, mas quando há ressentimentos ainda, né, de que adianta tudo isso aí, né, que Deus fez? Né, então, comecei a levar, mas foi assim uma conversa rápida e que surtiu efeito, porque o momento era propício para eles. A hora que eu falei aquilo lá, não teve só aquela reconciliação, tiveram várias reconciliações e foram reconciliações plenas e verdadeiras. Então, onde você vê que transformou as pessoas. Todo retiro corroborou para esse final. Exatamente. Então vejam bem, você vai preparando as pessoas através de sermões, através de estudos, tudo, para chegar naquele ponto ali. Não é assim não. Às vezes demora meses, demora anos até. Então vejam bem, às vezes os problemas, eles perduram durante anos e anos, vão se arrastando anos e anos. E a gente vai fazendo um trabalho que também dura meses, anos até. Mas, tudo isso aqui, o trabalho de pacificação é um trabalho árduo, não é fácil. Quem está pastoreando já aqui sabe o que eu estou falando. Olha, é muito trabalho, é muita conversa, é palestra, vai trabalhando às vezes sermões, vai trabalhando em estudos, vai chamando a liderança, vai preparando tudo. Para quê? Para você conseguir administrar os conflitos. O pastor não faz isso sozinho. Tenha em mente isso. O pastor não faz isso sozinho. Ele tem que contar em primeiro lugar com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele age na igreja. Então o pastor, ele tem que cuidar para a igreja estar preparada a administrar os conflitos. Como nós vimos em aulas passadas, os conflitos não são necessariamente ruins. Eles podem ser muito bons, mas temos que saber, temos que aprender a lidar com eles, senão geram problemas. Falando de perdão, uma coisa que ficou clara para mim, eu cresci ouvindo falar que perdão é decisão. Você decide perdoar alguém, pronto. Mas aí, como você falou, o ressentimento permanece. Não, o sentimento não permanece. Não, a lembrança permanece. Tá, mas... Perdão, muitas pessoas dizem que perdoar é esquecer. Eu estou falando que não é esquecer. Sim, é você se lembrar daquilo lá sem dor. Então, mas o ressentimento nem sempre sai quando eu chego para você e falo assim, não, Davi, te dou um abraço e te perdoo. Então você não perdoa. Como é que fica isso dentro da pessoa? Porque a pessoa não consegue tirar. Eu tenho a decisão de chegar em você e conversar, apaziguar. Mas dentro de mim eu não consigo arrancar o que está me machucando. Então, assim, mas aí você não perdoa. Então, perdão é subjetivo? Então, não é uma decisão. Que nem eu cresci ouvindo dizer que perdão é decisão. Você decide perdoar e pronto. Veja bem, você decide perdoar sabendo exatamente o que é perdão. Porque se aquilo está te machucando, você tem que cuidar daquilo que está te machucando. E muitas vezes isso requer tempo. E se prostrar diante de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando na sua vida. Não é, não, decide perdoar, vou lá. Meu irmão, olha, você me fez um monte de coisa, mas eu te perdoo, tá? Desgraçado, miserável. Não é assim. Eu não posso fazer isso aí.
Tem que ser sincero, não pode ser fingido. Porque se for fingido, o que adiantou isso? E a gente Deus conhece o nosso coração. Na igreja, quando a gente vai abordar um membro, alguma coisa, ele fala assim, não, espera aí, o tempo vai, e ele vai jogando para frente, e a gente fica às vezes sem saber o que fazer, porque a desculpa de todo mundo é essa, não, tá machucando ainda, não cicatrizou, e você está ali pregando perdão, e esse tempo que essa pessoa está esperando essa cicatrização vai dar 10, 15, 20 anos, e aí quando isso vai acontecer? Pastor, no que o irmão falou, eu até concordo, porque a gente vive situações assim, onde você entende que tem que perdoar, e muitas vezes a atitude que ele falou, quer dizer, está machucando, mas eu vou dar o primeiro passo, porque eu entendo que eu alimentar dentro de mim isso daí é um erro, não tem nada a ver com caráter cristão, tá certo? Em teoria e prática, se eu não fizer isso daí, eu estou errado, mas aí, na postura do pacificador, perceber também, dentro da igreja, a hora que acontece isso daí, e o quê? E mesmo após aquela situação, em separado, ou pelo menos de quem tomou atitude, fazer aquele trabalho de acompanhamento, para que consiga vencer aquilo. Porque muitas vezes a pessoa sente, eu não posso alimentar isso daí, não quero me livrar disso daí, é uma chaga, é um mal que está me afligindo. Mas se ela não tiver ajuda, ela não vai vencer. Mas mesmo assim ela já tomou consciência, mais ou menos isso que você está falando. Então, e aí entra a figura do pacificador nesse day after, nessa continuidade, porque precisa desse apoio, muitas vezes. Senão o quê? Aí, com o passar do tempo, a outra profere uma palavra, toma uma atitude, volta tudo de novo. Por quê? Está num cantinho encostado, mas não está esquecido, não está superado. É o que nós vimos lá na ladeira escorregadia, a paz fingida. Se eu não perdoei, a paz fingida. Mas, professor, eu estou fingindo que o conflito não existe, eu estou fugindo do conflito, você está entendendo? Eu estou agindo na maneira errada. Não, eu queria colocar uma situação, igual ele falou, e pensando aqui, se é uma pessoa que faz um mal para alguém, você, por exemplo, você fala de perdão, a gente perdoa a pessoa, beleza, eu perdoei a pessoa, não quero mal nenhum dela, se eu puder fazer o bem, eu vou fazer, só que assim, não quero ela comigo. Seu convívio, Não quero convívio com ela, porque eu sei que ela é perigosa. E aí eu penso nisso, porque quando você para pensar, você vai correr os mesmos riscos de um dia essa pessoa pisar no seu calo novamente? Presta atenção, eu vejo dessa forma, posso estar errado. Irmãos, o perdão não é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que o Espírito Santo manifesta em mim para que eu faça. Ou eu sou dependente de Deus nesse aspecto, você faz alguma coisa de bem do que você é bom, por que Deus coloca amor no seu coração para você fazer? Então nós somos ruins por natureza. O que nós fazemos de bem é porque Deus coloca no nosso coração. Eu não amo porque eu simplesmente amo. Minha natureza é ruim, é caída. O amor de Deus está derramado. Então o amor de Deus é que é derramado. Então o bem que eu faço é porque Deus me instrui a fazer, é Deus que manifesta. Então o perdão é a mesma coisa. Agora, essa questão eu perdoo e ainda sinto alguma coisa é porque não foi de Deus, não foi uma coisa manifesta pelo Espírito Santo. Porque se é, irmão, você perdoa, esquece e você até perdoa de novo, depois perdoa de novo. Silvia falar, daí já E tudo isso que está sendo falado e pelas perguntas que foram feitas pelo Márcio e a posição do pastor Ricardo, o que eu percebo, vou lá na Bíblia, com Paulo e Onésimo e Filemão. Tenho certeza que pela situação de Filemão, ele foi muito roubado por Onésimo, que fugiu. E tenho certeza também que Paulo teve muito problema com Onésimo para tentar fazer com que ele verificasse realmente o que significava ser cristão. E Onésimo foi transformado. Tanto é que foi transformado, não só se perdoou naquela situação, mas também ele foi tão transformado que ele encarou as consequências voltando para Filemão. E nessa situação da transformação do caráter cristão, vem o que Paulo fala para Filemão. Se por acaso, apesar de todo esse tempo,
ele ainda estiver devendo alguma coisa, impute essa dívida para mim. É a questão do perdão. Ou seja, o perdão, ele é a presença de Cristo nas nossas vidas, que faz com que nós tenhamos consciência que mesmo que aquela pessoa esteja devendo ainda, mesmo que aquela pessoa ainda não tenha sido totalmente transformada, nós estamos realmente perdoando, esquecendo tudo e seguindo numa nova vida. E se por acaso, ele falou 3 vezes ele foi roubado. A palavra do Senhor diz que é 70 vezes 7. Não são 3, 4 ou 5, é 70 vezes 7. E 70 vezes 7, se for fazer a conta, é muita. É muitas vezes. Então, o que eu acredito nesses 70 vezes 7, tem uma hora que a pessoa acorda. Eu estou falando como futuro pastor de uma igreja de 46 anos. De 43 anos. É assim, se eu não me policiar nisso que nós estamos conversando, eu não posso ser um pastor pacificador. Isso. Se eu não der o exemplo, amanhã eu não tenho gabarito para eu ser uma pessoa que eu vou administrar uma pacificação e falar no perdão. Então, eu acho que isso que eu passei, estou falando uma experiência minha, tá, Luiz? E, irmãos, uma experiência minha, estou falando que todos irão passar e todos suportarão. É para que isso sirva de alguma forma, entendeu? Como um seminário, para que amanhã, como eu já venho fazendo com alguns irmãos, tá? Então é assim, Deus sabe até onde a gente pode ser provado, até onde a gente aguenta também, não é? Então cada um tem uma estrutura, né? E não peça para Deus mexer na sua estrutura, esse negócio de mexer na minha estrutura é complicado. Então, é uma experiência minha, estou compartilhando, nós estamos falando sobre pacificação, né? Sobre perdão. Mas eu ainda entendo assim, que esse perdão que eu libero é um perdão que naquele momento, depois de eu buscar muito, orar muito, Deus ele manifesta isso, e é por aí, eu acho que é por aí o caminho. Não é uma coisa minha vontade, eu aprendi que está porque é assim, porque a gente sabe que não é fácil. Eu só queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Vejam bem, quando nós olhamos na ladeira escorregadia, voltei para cá para nós frisarmos bem isso aqui. Vejam que não tem uma única posição aqui. Mas eu estou falando que pode ser investigar, perdoar, buscar a reconciliação, negociar, intermediar e até arbitrar. Eu vou explicar cada uma delas. Então veja bem, eu estou falando numa. Então vejam que aquilo que eu disse, nem sempre o correto é só isso aqui. Às vezes, é necessário outras etapas. Então, vejam bem, no processo de pacificação, não basta simplesmente perdoar. Muitas vezes você não está resolvendo o problema, simplesmente perdoando. Eu estou administrando. Então, existem outras coisas aqui. Por isso que eu peço para vocês ouvirem um pouquinho mais, e depois a gente vai para uma discussão. Tá bom? Porque daí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Trazendo esse assunto aqui, eu estou tentando mostrar para vocês que há necessidade, a partir do pastor, adquirir habilidade para trabalhar, para administrar os conflitos e preparar sua liderança e a igreja como um todo para estar fazendo isso. O pastor não faz sozinho, tá? Coloquem isso na cabeça. O pastor não faz sozinho, mas ele começa a administrar, começa a treinar, a preparar a sua liderança e a congregação para fazer isso. Professor, e quando o pastor não leva atitude, deixa rolar? Eu conheço esse cara. É inabilidade do Mas pastor. você acha que o membro ele pode tentar fazer essa pacificação? Sim, sim. Não, Não só pode, como deve. Já vi pastores sendo corrigidos ou ajudados por eles. Pastora, a gente... Nós não somos, sabe, deuses, nós somos servos iguais a todo mundo. Eu estou com um caso lá na igreja que está tendo conflito entre duas lideranças. Uma quer resolver o conflito, a outra finge que não existe conflito.
e cumprimenta, não parece que nada está acontecendo. E não é a primeira vez que A paz tem. fingida. E aí, o que a gente faz? Aí eu pergunto, a gente exclui da nossa convivência essas pessoas? Porque dá Então, aí, vontade. isso que eu tô falando, De gente. não Presta conviver. atenção aqui que a gente vai chegar lá em cada um dos casos. Vamos Tá? Vamos continuando, porque senão a gente não vai chegar lá. A gente vai ficar enroscando, patinando. Né? Então, veja bem, reconciliar envolve mais alguma coisa. Não é simplesmente perdoar. Ele envolve também uma confissão dos erros. Eu também tenho as minhas falhas. Eu preciso confessar essas falhas. E muitas vezes o fato de você confessar as suas falhas, os seus erros, ajuda o outro lado a enxergar os dele. É preciso de amor. Eu tenho que praticar o amor que o Espírito Santo coloca no meu coração. É preciso correção. Não adianta eu me confessar os meus pecados, os meus erros, se eu não corrijo esses erros que eu cometo. Então vejam bem, o processo de reconciliação ele é um pouco mais longo, é um pouco mais trabalhoso. Negociação, tá? Veja bem, tem conflitos que resolvem facilmente através da negociação. Então vou dar alguns exemplos que podem trazer conflito aí na vida da igreja. Por exemplo, espaço na igreja, tá? Existem vários ministérios, mas o espaço não comporta todos os ministérios fazerem várias atividades no mesmo dia, no mesmo horário, porque, né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. É física, tá? Então o que acontece? Você tem que negociar. Dá para a gente fazer as duas atividades conjuntamente? Hoje foi o caso, tá? Estamos na igreja lá desde manhã. Eu sou coordenador do Ministério de Evangelismo, existe uma coordenadora do Ministério de Missões. Eu programei uma atividade para hoje, um treinamento de evangelismo, e nós temos uma agenda. Nessa agenda não tinha outra atividade para hoje, por isso eu coloquei aquele treinamento, para não haver um conflito. Mas o outro ministério não tomou o mesmo cuidado e marcou uma atividade até maior do que a minha, para quando? Para hoje. Mas na gente... Que horário? No mesmo. Daí já está marcado, já foi anunciado. Bem, bom, vamos lá. O que nós vamos fazer então? Vamos negociar. Entenderam? Olha, o conflito existe. Tudo bem, vamos negociar. Olha, tem o café da manhã. Tem algum problema que tomemos o café da manhã juntos? Claro que não, é comunhão. Então, beleza. Café da manhã, todo mundo junto. Ah, mas sem custo. Tem importância. Quanto você estava prevendo gastar do seu ministério para esse café? Quantas pessoas estão previstas vir para esse café do seu ministério? Ah, 60. Bom, do meu vem 30. Então 90. Então, o que acontece? Vamos ver o valor do café, vamos dividir por 2/3 para um lado e 1/3 para o outro. Nós temos que alocar verbas para os ministérios também. Tá? Na realidade, você pode falar, mas não é tudo dinheiro da igreja? É. Se for um pouquinho, R$1 a mais, você entendeu? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vamos brigar por causa disso. Tem gente que briga. É negociação. Nós estamos no meio de uma negociação. Tá? Então, vejam bem. Se você não negocia, o que acontece? Vai criar um conflito tremendo, vai gerar enfim, você reúne os dois lados e faz um acerto. Está tudo acontecendo lá. De manhã foi uma bênção, fizemos as duas atividades conjuntamente, usamos
cozinha e salão social, fizemos um café conjunto, foi super gostoso, foi super produtivo e continua, vai até a noite o trabalho. A hora que eu sair daqui eu vou para lá, que daí a gente vai fazer uma parte de evangelismo de rua, tudo. Enfim, por quê? Você chega, ao invés de entrar num conflito de uma forma diferente, você usa aquele conflito, né, e administra aquele conflito através da negociação. Quantas coisas não podem ser resolvidas com uma simples negociação? A negociação tem que ser colocada através de treinamento, de palestras, às vezes até de sermões dirigidos para a liderança. Se a liderança sabe negociar, quantos conflitos dentro da igreja a gente não resolve? Tudo dá para resolver com negociação? Não. Não dá para resolver tudo com negociação. Tá? Por isso que às vezes existe a intermediação ou mediação. Mateus 18,16. Tá? Se teu irmão, no 15, se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele e tenta se reconciliar lá. Se não for possível, o que acontece? Toma 2 ou 3 aí testemunhas e vai lá, porque daí eles vão intermediar, eles vão dar o testemunho deles, vão estar ali para ouvir. Às vezes mais uma pessoa, você se constrange de falar mais alto, então você vai falar mais baixo, ou seja, você vai fazer uma mediação, você vai auxiliar por intermédio de uma terceira ou de terceiros que são neutros ao conflito. Então veja bem, são técnicas para solucionar os conflitos, para administrar os conflitos. É outra coisa que a liderança tem que ser treinada e preparada para fazer. Vem que não é o pastor sozinho que faz isso aí. Por exemplo, eu sou pastor da congregação de etnias, trabalha com hispanos lá. Não sou o pastor principal da igreja. Mas o pastor da igreja não precisou vir intervir. Por quê? Como líderes nós estávamos aptos a resolver aquele conflito, ou possível conflito, através de uma simples negociação. Então vejam bem, se a liderança está treinada e preparada para fazer isso, eles vão lá, negociam, eles vão lá e fazem uma mediação, entenderam? Ou até uma arbitragem. Aí, ó, aí viu? Cadê o perdão aí? Mas vejam bem, olha só, o tratar como gentil e publicano não significa perder o amor, não significa matar o cara. Não, é tratar com amor. Tá? Tratar com amor, né? Então veja bem, a arbitragem, ela é exatamente isso. Alguém trabalhando como o juiz, tomando a decisão no lugar das duas partes que não conseguiram negociar, que não conseguiram, através de uma mediação, chegar num consenso. Então é preciso que venha um árbitro e diga: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, então vamos agir assim. E às vezes isso aí pode ser tomado como exemplo de disciplina na igreja. Vamos lá. O que comanda o conflito? Aí que nós temos que pensar bem. Quando nós entramos no meio de um conflito, quando nós visualizamos um conflito, nós temos que pensar: o que é que está comandando esse conflito? É a minha vontade? É eu parecer bem aqui na fita? É eu me sentir bem? Eu me sentir bem? É eu me sentir correto?
É eu me sentir no controle das coisas? É isso que está comandando a minha vontade? Ou o que está controlando o conflito é a vontade de Deus? Veja a diferença. Qual dos dois será que é certo? A minha vontade ou a vontade de Deus? Porque na vontade de Deus, o que vem em primeiro lugar? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar os outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estamos diante de um conflito, nós devemos saber o que está comandando esse conflito. É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Quando eu consigo visualizar isso aqui, muitas coisas podem ser elucidadas. Muitas coisas podem ser modificadas. Muitas atitudes podem ser diferentes. Nós devemos pensar que, como pacificadores, nós devemos viver em paz. Existem 3 dimensões da paz. Existe a dimensão da paz com Deus. Romanos 5, o que ele lê para mim? Rapidamente. Tem algum crente comigo aí? Se tiver, por favor, leia. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, é através de Cristo Jesus que nós temos paz com Deus. Foi pago um preço alto, o sangue de Cristo. E aí, cabe a gente pensar uma coisa. Se o sangue de Cristo não é suficiente para perdoar o pecado do meu irmão, ele não é suficiente para perdoar o meu pecado. Vale a dica aí para a gente pensar na hora do perdão. O pecado do outro foi pago na mesma cruz que o meu pecado. Então, olha, começa a pensar por esse lado e vocês vão ver quanta coisa vai mudar. É preciso haver paz com os outros. Romanos 12, 18. O que diz lá? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então veja bem, nós temos que ter paz com o próximo. Afinal de contas, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Pastor, só que o detalhe que todo mundo aí está murmurando que realmente é um questionamento. Se for possível. Se for possível. Porque muitas vezes o outro Não quer. ele não dá uma brecha para essa possibilidade. Aí entra o façamos a nossa parte e está em paz com a nossa consciência. Isso é verdade. Gente, eu posso ocupar 3 minutos só para terminar? Sim. Então apaga a luz aí, por favor. É 3 minutos, tá? Não mais do que isso. Então a paz consigo mesmo, o que é? A paz interior, que é o resultado de ter paz com Deus e com os outros. Não dá para eu estar em paz verdadeira comigo se eu não tenho paz com Deus ou não tenho paz com os outros. Porque se eu não tenho paz com os outros, eu também não tenho paz com Deus, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, olha, o problema não é ter certo conflito. Nós falamos que o problema não é o conflito, mas uma organização que está crescendo e mudando para atender novas demandas e oportunidades, com certeza vai experimentar conflitos. Conflitos são bons. Incentivar conflitos saudáveis, aí, ó, essa palavra aqui é essencial, saudáveis. E aprender a lidar com isso abertamente nas fases iniciais, ou seja, não deixar a coisa, né, seguir o curso de qualquer jeito, mas é administrá-lo desde as fases iniciais, promove a confiança na capacidade das pessoas para enfrentar conflitos e lidar com eles de forma positiva. Então veja bem, por isso que você tem que treinar, você tem que ensinar, você tem que
ajudar a sua liderança a estar trabalhando e administrando os conflitos desde o início. E não só a liderança, mas a igreja como um todo. Então, aprofundando nossa compreensão bíblica de Deus e do conflito, podemos ver que o chamado para a pacificação é o chamado de Deus para caminharmos lado a lado com Ele no seu ministério de paz. A pacificação é um trabalho árduo, eu falei, não é fácil, não é um estalar de dedos, ela é complicada, tá? Cristo é o exemplo supremo nas dificuldades. Quantas dificuldades Jesus não passou? Ele experimentou o que é ser perseguido, porque ele foi perseguido por Herodes, pelos saduceus, pelos fariseus. Ele experimentou o que é ser abandonado, chorando, transpirando sangue, enquanto os seus discípulos dormiam. Ele experimentou a traição, porque ele foi traído por um dos 12. Ele experimentou a dor da morte, morrendo em nosso lugar. Enfim, tudo para quê? Para reconciliar-nos com Deus. Então, Cristo é o exemplo supremo das dificuldades do sofrimento, da falta de compreensão que aguardam os verdadeiros pacificadores. A pacificação é a materialização do ministério pastoral. O ministério pastoral é isso. É pacificar, é reconciliar os homens com Deus e uns com os outros. Assim como Cristo, a personificação do Deus da paz. Então, 4 imperativos. Glorifique a Deus. Então, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tira a trave do teu olho. Mateus 7,5. Esse machuca, hein? Porque você olhar o defeito dos outros é fácil, mas olhar os próprios é difícil. Eu costumo dizer que nós somos como se nós carregássemos 2 cestos, um na frente e outro atrás. No cesto da frente nós carregamos nossas virtudes, porém no de trás nós carregamos os defeitos. Como é fácil olhar para frente e ver, nossa, quantas virtudes eu tenho. E como é simples olhar nas costas do irmão e falar, olha quantos defeitos. O duro é olhar para trás de si mesmo e olhar todo mundo de defeito que você está carregando lá nas costas. Então tira a trave do teu olho, acerte a tua vida.